O conceito de segredo é algo bem curioso, não só porque só nós humanos temos segredos, mas como que ele afeta a nossa psique, como ele ativa a nossa curiosidade, como que ele estimula essa dopamina, sendo você fofoqueiro ou não. É difícil de escapar de ter ou guardar algum segredo e exige muita coragem a gente não querer saber o que se esconde por trás de um deles. Eu me peguei pensando um pouco a respeito desse tema quando eu lembrei do livro Coração Tão Branco, escrito pelo espanhol Javier Marias, e que eu já adianto é um livro extremamente fácil de ser recomendado, não só porque a leitura é extremamente gostosa e fluida, mas também porque ele é muito curioso e muito sagaz na forma que o Javier Marias trabalha aqui com esse tema. E eu já adianto que é um livro que não segue a estrutura tradicional de uma grande história. A gente não vai ter um arco de herói, nem um grande desenvolvimento do personagem principal. Até dá para tentar encontrar algo que se assemelha a isso, mas é um exercício desnecessário. E a graça da obra, pelo menos para mim, é exatamente nesse ponto, a ausência de uma ação grandiosa por parte do protagonista, que é também ao mesmo tempo o narrador do livro. No caso é Juan, o personagem principal, que só é nomeado na segunda metade do livro. Ele é um tradutor espanhol. Para ser mais exato, ele é um intérprete que acompanha grandes personalidades, sejam elas figuras públicas, figuras políticas, viajando junto com elas e servindo de mediador entre o espanhol e a outra língua que for encarar o seu contratante. E a narrativa se desenrola em torno de episódios da vida de Juan que à primeira vista não parecem ter um grande significado. Na verdade eles têm, mas só para o próprio Juan. São eventos aparentemente banais, às vezes patéticos, que flertam bem brevemente com o bizarro e dentro do limiar do compreensível, porque do ponto de vista do Juan, que é aquele que está sendo narrado pra gente, eles parecem que têm uma certa significância para a história como um todo, fazendo com que a gente entenda que seus devaneios têm um propósito maior do que aqueles que ele realmente tem. O narrador vai compartilhar com a gente as suas memórias de um relacionamento afetivamente distante com o pai, a forma que ele conheceu sua esposa, que também é intérprete, as pessoas que ele acompanhou durante seu trabalho como intérprete, reunião com um amigo do seu pai, que é pintor. Inclusive vai narrar um episódio em que ele ajudou uma amiga sua a gravar um vídeo erótico para um admirador secreto. O que de fato destoa dessas histórias corriqueiras é já na introdução desse livro, onde ele narra algo que na verdade não é uma memória sua, mas sim uma informação que foi dada para ele e que ele jamais quis saber. Essa memória que não é sua é um segredo que está relacionado ao passado de seu pai, é uma história trágica em que uma jovem recém-casada se mata durante um almoço de família. A jovem, no caso, é a tia de Juan, irmã de sua mãe, e que na época era recém-casada com o pai de Juan. É meio complicado, mas só de início, porque a história vai desenrolar muito bem essa trama. E a introdução ela é intensa, ela é chocante. A descrição do evento do ponto de vista psicológico daqueles que estavam presentes, que eu achei muito cativante e que lança uma sombra gigantesca sobre todo o resto do livro, que não vai acompanhar esse mesmo tom de choque, de violência, e que vai, ser interligados esses eventos, que vai levar a uma conclusão que é coesa, enxuta e que eu ouso dizer brilhante na forma sutil que o Javier Marias escreve aqui. Essa introdução abrupta, ela dá o ritmo e profundidade a tudo que vai ser dito a seguir, tornando esse jogo de significados ainda mais interessante. E o Juan ele vai alternar entre episódios que vão se passar na Espanha, alguns em Cuba, alguns vão ser ditos no passado e no presente e não numa sequência direta, pulando geograficamente e temporalmente com uma forma muito pessoal de observar tudo o que acontece ao seu redor. E essas cenas são descritas por uma narração completamente imersiva, quase num estilo meio noir, quando ele está sentado ao pé da cama ouvindo uma conversa na parede do quarto ao lado, enquanto a esposa dele está convalescente, passando por um tipo de infecção alimentar durante sua lua de mel, e a luz no quarto já está ficando cada vez mais baixa conforme o sol vai se pondo, ou aquele quarto escuro. A narração é belíssima e dá realmente um drama que essa cena não teria normalmente.
E aqui tem essa gravidade porque o texto ele é belíssimo. São essas frases longas, envolventes, que às vezes chegam até a lembrar um pouco do que Proust fez no seu Em Busca do Tempo Perdido. E elas capturam esse fluxo de consciência do narrador que observa, que questiona, julga, ironiza e revela suas inseguranças. Mesmo assim, muitas vezes, ele parece não ser o personagem principal de sua própria história. A sua esposa, sua amiga, até mesmo uma transeunte na rua parece ganhar mais destaque do que o próprio Juan. E acima de todos existe a figura de seu pai, que é uma figura muito mais complexa, intensa, que vive uma vida muito mais grandiosa em comparação à do próprio Juan. A narrativa ela é muito fácil de ser seguida e é muito agradável. E até mesmo a origem do título, que remete a uma fala de Lady Macbeth, da peça Macbeth de Shakespeare, é bem explicada. A metáfora ela se torna clara e a maneira que é feito isso é bem executado, talvez um pouco óbvio demais, mas ainda assim de bom tom, fazendo com que não seja absolutamente necessário que o leitor conheça o texto original de onde vem o título antes. Mas ainda assim eu recomendo demais que você leia Macbeth antes de ler esse livro, só porque Macbeth realmente é uma peça de teatro fantástica. Outra coisa que a gente tem é que é bem comum outras obras terem seu título tirado de alguma fala de uma peça do Shakespeare. E essa associação é fácil de se perder caso o leitor não tenha lido a obra original. Muitas vezes a associação é tênue, mesmo porque a graça é que essas frases dão títulos fantásticos, como Fogo Pálido, O Sonho, a Fúria e Graça Infinita, que na tradução que eu li foi Piada Infinita. Um pouco menos elevado, mas ainda assim uma tradução muito válida. E é um livro que está cheio de momentos de leveza, momentos até cômicos, como a alfinetada que o narrador dá ao Kundera, talvez uma crítica meio velada ao autor tcheco, que a gente não sabe se vem do próprio Javier Marias ou do Juan. De qualquer forma, boa parte do tom cômico vem das ações que são meio patéticas por parte do Juan, que não parecem ser patéticas pela intensidade que ele narra elas. Então a gente, como leitor, observar de longe, meio que dessa visão aérea, as coisas tomam um sentido, um tom meio diferente daquilo que está sendo narrado. Outra coisa que eu tenho que dizer é que quando o livro acaba, ele não vai elucidar todas as dúvidas que nos são apresentadas. Algumas questões são deixadas em aberto, o que cria esse gosto residual de mistério e dúvida que eu particularmente gosto muito e que muitos de vocês já devem ter visto ser feito antes na obra genial do Machado de Assis, há umas boas décadas antes desse livro ter sido escrito. Mas eu não estou querendo dizer que é cópia ou não, mas vai ter aquele mesmo gostinho que fazem a gente ficar pensando no livro mesmo depois que ele acaba, procurando pistas que talvez não tenham sido nos ditas de forma clara. Mas eu vou dizer que o grande mistério do livro, ele é sim elucidado, e como eu disse antes, eu achei que foi uma conclusão realmente fantástica, não só pela explicação, mas também pela forma com que os personagens agem ao redor dessa revelação, que, como eu disse, Javier Marias faz aqui com grande sutileza. E a minha nota para Coração Tão Branco é uma torta de sorvete derretendo em cima da mesa.